me conhece, eu sou Isadora e eu sou psicóloga. E toda a minha carreira, basicamente, o tema principal que eu sempre falo é autoestima. Sempre foi a base de tudo que eu fazia, dos meus livros, dos meus atendimentos. E essa é a primeira vez que eu estou falando de autoestima no contexto de Deus, no contexto cristão. E eu gostei de ver que, mais uma vez, as pessoas acreditam que a psicologia ela é muito contrária à palavra de Deus, né? Na faculdade as pessoas falavam para mim, nossa, mas e aí, como você explica isso? Como você explica isso? E eu acho, na verdade, que a palavra de Deus e tudo que Deus fez, tudo que Deus faz mais que comprova a psicologia. A psicologia é testemunho da palavra de Deus também. Então as duas coisas andam juntas. Então, o que eu quero falar com vocês hoje sobre autoestima eu vou trazer coisas psicológicas e eu vou trazer também coisas bíblicas para que a gente entenda o conceito de autoestima verdadeiro, assim, o que a gente precisa saber sobre a autoestima. Porque a autoestima, ela é, na verdade, um conceito que hoje ele é entendido muito errado, é usado muito errado. A gente vê hoje falar muito, né, sobre autoestima, principalmente em março, que é o mês da mulher. A gente fala, eleve sua autoestima, a gente vê todos os lugares falando a sua autoestima, mulher. E a gente vê muito falar do conceito de autoestima para falar para mulheres, como se os homens também não tivessem, né, a autoestima. E a autoestima, na verdade, o que significa a palavra autoestima? Ela significa você apreciar a si mesmo. Então, auto vem de nós mesmos e estima vem de estimar, de gostar. Até, eu sempre falo isso porque eu detesto quando as pessoas usam errado, falando assim, eu tenho baixa autoestima com L, como falando alta de altura, e é alto de nós mesmos, né? Então é um amor que a gente tem por nós mesmos. Eu acho que aí já começa a questão assim, do quanto a gente entende errado a autoestima. E tanto a gente entende errado, a gente entende por um lado da beleza, a gente entende por um lado da aparência. Então geralmente a gente vê uma pessoa e fala assim, minha autoestima tá péssima, eu tô precisando emagrecer. A minha autoestima tá péssima, eu não tô gostando, meu cabelo tá feio, eu não tô gostando. Sempre as pessoas ligam a autoestima muito com essas coisas, né? Como se fosse, a gente tá ali com o espelho. Até se você colocar assim, uma imagem no Google para autoestima, vai aparecer ali uma mulher se olhando no espelho, com batom vermelho, como se a autoestima ela estivesse ligada a isso. E a autoestima ela é muito ligada à nossa aparência. Mas na verdade a nossa aparência ela é uma partezinha da nossa autoestima. Para mostrar como a gente entende a autoestima errada, antes eu quero só... Geralmente quando eu faço essa dinâmica, eu faço alguém falar comigo, mas eu não quero que ninguém fique constrangido de falar ou não. Como aqui eu não quero expor ninguém, vou falar só para vocês pensarem. Mas eu queria que vocês pensassem numa pessoa que vocês amam muito. Não precisa ser Jesus, tá, gente? Uma pessoa daqui que vocês estão se relacionando aqui. Pensa numa pessoa que você ama muito, muito. Pode ser sua melhor amiga, pode ser sua namorada, pode ser sua mãe. Pensa nessa pessoa. Pensou já numa pessoa? Quem pensou já faz assim, só para saber que já pensou. Pensa no motivo. 3 motivos pelos quais você ama essa pessoa. Pensa em 3 coisas que fazem você amar. Eu vou falar então aqui, aproveitar que o marido está aqui, vou falar que é ele. Então, quando eu penso, a pessoa que eu amo o Gabriel. Por que eu amo o Gabriel? Eu amo o Gabriel porque o Gabriel é calmo, porque o Gabriel é justo. Eu amo a maneira que o Gabriel faz eu me sentir. Então, os motivos que eu amo ele, eles não têm a ver com o espelho. Eu amo o Gabriel porque ele trabalha com isso. Eu amo o Gabriel porque ele tem tal carro. Não. Eu amo o Gabriel pela pessoa que ele é, pelos comportamentos que ele tem, pelos valores que ele tem. E eu amo ele por isso. Só que quando a gente fala sobre a gente mesmo, daí se a gente trazer para a autoestima, porque se a autoestima é o amor que a gente tem por nós mesmos, é o mesmo amor que eu sinto por ele, eu tenho que sentir por mim. E aí quando a gente pensa na gente, quando a gente conversa com as pessoas que estão com dificuldade de autoestima, geralmente, eu tô com autoestima péssima, eu tô muito gorda. Minha autoestima tá péssima, não gosto do meu cabelo é feio, eu não me gosto, não. Ou então em homem também, muitas vezes você vê um homem que tá com autoestima péssima, porque ele não tá ganhando tanto que ele queria ganhar, ou porque ele não tá no emprego que ele queria ter. Então, a gente tem uma medida para amar o outro e a gente tem uma outra medida para amar a gente. É como se amar a gente fosse bem mais difícil que amar o outro. A gente ama os outros muito fácil, e daí a gente fica com essa dificuldade. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, de que a autoestima tem a ver com coisas, de que a autoestima tem a ver com aparência, de que a autoestima tem a ver com espelho. Não, a autoestima tem a ver com amor. E tem a ver com o amor que a gente tem por nós mesmos. E muitas vezes a gente não tem esse amor.
E aí, é sobre isso que eu quero falar com vocês, por que a gente não tem, o que a Bíblia fala sobre isso. E uma coisa interessante é que na Bíblia não existe a palavra autoestima. Então, a hora que você pensa assim, vou ver o que a Bíblia fala de autoestima, não vai falar nada de autoestima, ela vai falar de amor. A palavra autoestima, ela surgiu mais ou menos no século XIX. Então, assim, é relativamente recente um termo para falar do amor que a gente tem por nós mesmos. Por que amor é amor? A gente fala do amor do marido, a gente fala do amor do pai, a gente fala do amor do filho, a gente fala do amor de Deus, mas o nosso amor a gente fala autoestima, é um outro nome. Então acho que começa daí a gente ter esse entendimento de que é errado, né? De que a igreja carrega muito essa ideia de que a autoestima é uma coisa que às vezes não é certo ter. A gente vê, as pessoas confundem a autoestima com arrogância. Ela tem autoestima super alta, ela se acha. E não, se achar é bom, a gente tem que se achar, a gente não tem que ser soberbo. Mas a gente tem que admirar quem nós somos, né? Então, eu vou trazer os versículos um pouco em ordem embaralhada, tá? Então, vocês abram lá em Mateus 22. A gente vai ler de 36 a 39, mas eu vou começar pelo 39. Em Mateus 22, os fariseus perguntam ali para Jesus qual é o principal mandamento. E aí ele fala qual é o primeiro mandamento, mas aí ele fala na sequência, sem perguntarem para ele qual é o segundo. Ele fala, e o segundo é semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. E a vida inteira, eu ouvi na igreja esse versículo, e eu via na Bíblia esse versículo, e eu sempre entendia como uma ênfase de amar o próximo. Ama o próximo, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar o próximo. Só que se fosse só pra gente amar o próximo, eu penso que Jesus falaria, ama o próximo. E eu acho que não tem nada na Bíblia que é dispensável, tá sem querer. Eu acho que tá exatamente o que Deus queria que a gente absorvesse daquilo. Então, ama seu próximo como a ti mesmo, eu entendo que não é só sobre amar o outro, é para eu amar o outro também, mas é para a gente amar a nós mesmos também. Ama o outro como você ama a si mesmo, não é para eu amar o Gabriel mais do que eu me amo, não é, é para eu amar ele como eu me amo. Então, eu entendo aqui que para Jesus é óbvio que você vai se amar, porque você tem que amar o outro como você ama você mesmo. Então, isso já acho forte, porque a gente já entende que a autoestima, então, para Deus, o amor que a gente tem por nós mesmos, é um mandamento. Não é uma habilidade. Eu tenho autoestima. Eu não tenho autoestima. Tem gente que fala, eu ouço muito falar que eu tenho uma autoestima boa. Todo mundo fala, eu realmente tenho. E sempre tive, assim, nunca tive uma fase da minha vida que eu tivesse, precisa dar uma moral. Não, sempre gostei da minha pessoa. Eu brinco que eu falo, nós somos em 3 irmãs. E eu me sinto a menos bonita das 3. Não estou fazendo síndrome de patinho feio. Mas eu não me sinto a menos interessante entre as 3. Porque eu não vejo só a beleza como importante. Então eu gosto do conjunto Isadora, meus comportamentos, o meu jeito, meus valores, que eu acredito que eu gosto. Então, é um mandamento, não é uma habilidade. A Isadora tem autoestima e eu não tenho autoestima. Fulano tem autoestima alta e eu não tenho. Eu tenho, já fiz terapia, já fiz de tudo e eu não tenho autoestima. E não, é mandamento. Se Deus mandou, a gente pode fazer. Então todo mundo pode se amar. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem potencial para se amar, a gente pode. Deus não ia falar para a gente fazer uma coisa que a gente não pode fazer. Ele ia colocar lá como mandamento, ama o teu próximo como você mesmo, se eu não sei amar a mim mesmo, não daria. Eu entendo também que nesse versículo ele não espera, obviamente, que eu só ame o outro como eu me amo e para isso basta eu me amar pouco. Então, porque se fosse só para falar que eu tenho que amar o outro, na mesma medida que eu me amo, se eu me amo pouco, eu amo o outro pouco e eu também estou cumprindo o mandamento. Mas não, é óbvio que aqui ele está querendo que exista esse amor. Então, precisa ter esse amor. E eu penso que, certamente, se não fosse importante a gente só amar o outro, ele não ia mencionar isso, né? Então, eu acho que é importante a gente entender isso, que não é opcional. Eu acho que tem que começar daí. A gente tem que parar de achar que a autoestima não é pra mim. Eu não sou uma pessoa que tem autoestima. Não. Autoestima não é opcional. Deus quer que você se ame. Repete comigo, para vocês acompanharem o raciocínio. Deus quer que eu me ame. Então, hoje vocês têm que sair daqui lembrando disso. Quando você olhar no espelho e se achar feio, ou se achar feio, se achar desinteressante, eu não estou arrumado, eu não sou interessante, ninguém gosta de mim. Você vai olhar no espelho e vai falar, Deus quer que eu me ame. Porque Deus quer que você se ame. E olha como Deus é perfeito. A psicologia,
ela entende e ela fala isso muito facilmente. Se você vai procurar, se alguma pessoa chegasse para mim, na minha clínica, na qual eu não posso falar de Deus para a pessoa, só se ela falar. Então eu tenho muita clareza de que eu tenho que cumprir meu trabalho como psicóloga. Se a pessoa não quiser falar de Deus, eu não vou falar de Deus. Se a pessoa chegar para mim e falar, Isadora, minha autoestima está péssima. Minha autoestima está péssima e eu não consigo ser feliz. Não consigo ser feliz, eu não sei o que eu faço. Eu vou falar para ela, enquanto você não conseguir ter autoestima, você não vai ser feliz. Porque não tem como. Não existe uma pessoa feliz com autoestima baixa. Não tem como. Do mesmo jeito que não existe uma pessoa com autoestima super boa, infeliz com ela mesma. Óbvio que a gente pode ficar infeliz com circunstâncias. Perdeu alguém, né? Perdeu um emprego, está sofrendo por uma doença. A gente fica triste por essas coisas. Mas a realização consigo mesmo não tem. Não tem. A autoestima ela é um pré-requisito para a felicidade. E eu também entendo que Deus quer que a gente seja feliz. Então, se Deus quer que a gente seja feliz, e Ele quer que a gente tenha autoestima. Porque não tem como a gente ser feliz se a gente não se ama, se a gente não sabe olhar pra gente, e a gente não sabe se valorizar. Então, na verdade, é assim, na psicologia, se você olha, a pessoa ela pode ter dinheiro, ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser impecável, ela pode ter o melhor emprego, ela pode ter sucesso. Se ela não se admira, ela não é feliz. Isso é fato. Uma vez eu atendi uma modelo super famosa e super bonita. E eu imagino, quando ela marcou comigo, eu fiquei pensando qual seria a queixa dela. Eu falei, nossa, o que é o problema que essa mulher tem? Bonita, famosa, tinha dinheiro, casada, não tinha. Aí ela falou, meu, eu não consigo ser feliz, eu me odeio. Eu não consigo me gostar, não me admiro, não. E aí, não importava assim, não importava quanto ela emagrecia, não importava quanto ela mudava o cabelo, quanto ela fazia aquilo, ela não conseguia. Então ela tinha um olhar de que a autoestima estava na aparência dela. Então ela tinha uma pressão muito grande, modelos têm isso, né? De que elas têm que ser magras, de que elas têm que ser bonitas. E ela buscava a autoestima nisso e ela não achava. E ela não fazia ideia de que ela tinha que ter um olhar diferente, né? E na verdade, a gente daí se questiona. Eu imagino que quando a gente fala de autoestima, algumas pessoas que estejam com autoestima baixa, pensem assim, mas por que eu não me amo? Eu entendo que não é o espelho, eu entendo que eu preciso gostar de mim, eu vejo valor em mim, mas ainda assim eu não me amo. E pode ser que alguém aqui se sinta assim hoje. Tipo, ok, eu me tolero, eu me aceito, mas amar eu não me amo. E aí, por que a gente não se ama? Sem falar da parte espiritual, sem falar do ponto de vista espiritual, a gente precisa entender que hoje a gente vive em um mundo onde um sistema lucra com a gente não se amar. Então, o mundo não quer que você se ame. Em outras palavras, o diabo não quer que você se ame. E o sistema mesmo não quer. Por quê? Porque se você não acha seu cabelo bonito, você vai precisar comprar o produto que vende a solução para o cabelo. Se você não acha a sua pele bonita, você vai precisar comprar o produto da pele para deixar a sua pele bonita. Se você não gosta do seu corpo, você vai precisar comprar a roupa que deixa o seu corpo mais bonito. Então, hoje em dia, o mundo todo, ele gira em torno disso, de fazer as pessoas não gostarem delas mesmas, não se admirarem e se sentirem insuficientes para que elas precisem consumir. Você entra na internet, tem expert de tudo. O expert faz você faturar não sei quanto, como manter o casamento, como fazer isso, como fazer aquilo. Os coaches, eles falam de tudo. Eu também sou coach, a Bispa adora coach. Eu também sou coach, mas a gente vê as pessoas passando do ponto porque eles querem vender a solução. E qual que é o pitch de venda? Sua vida está um fracasso, você precisa desse produto para você mudar a sua vida. A sua dieta, você fez dieta errada a vida inteira, a solução está aqui, nesse aqui, pague 12 vezes de não sei quanto. Você não consegue passar na sua prova porque você está estudando o método errado. Então, assim, tudo gira em torno de fazer você se sentir insuficiente para você precisar consumir e comprar a solução. É assim que funciona o mundo, o sistema funciona assim. Então, a gente precisa fazer procedimento estético, a gente precisa do carro tal, a gente precisa da casa tal, a gente precisa de viajar para tal lugar, porque a gente precisa se sentir suficiente num mundo que todo o tempo está dizendo para a gente que nós não somos suficientes. E como que o diabo faz isso? Porque o diabo adora, né? Ele deita e rola nessa do mundo lucrando com a gente não se gostar. Então, a primeira coisa que o diabo, agora entrando para a parte espiritual, e se a gente fosse toda hora ficar pingando para psicologia e para espiritual, a gente vê todas as coisas do mesmo jeito com nomes diferentes. Quando chega uma pessoa para mim adulta, com um problema na vida adulta relacionado à autoestima,
e 90% das vezes a pessoa tem problema no casamento de ciúmes, volta lá, problema de autoestima. A pessoa não consegue emagrecer, volta lá, problema de autoestima. A pessoa não consegue parar no emprego, volta lá, problema de autoestima. Tudo a gente volta para autoestima. Então eu sempre falo, a autoestima ela é a base da vida de uma pessoa. Sem autoestima a pessoa ela não consegue se sentir realizada em outras áreas. Então se a gente pega daí uma pessoa com problema de autoestima, uma dessas coisas a gente vai ver que existe na vida dela e que a gente vai entender que é o que impede ela de se amar. E a primeira coisa são palavras lançadas no passado. Eu uma vez fiz aqui uma palestra para professores da importância da gente construir a identidade das crianças, né? E tudo que a gente fala na infância marca a identidade daquela pessoa. Então muitas pessoas crescem com muitas coisas limitantes ali, de que elas são insuficientes, de que elas são burras, de que elas não sabem, de que elas não são boas, de que elas são gordas, de que elas são infelizes, de que elas são chatas. As pessoas falam. E eu acho que hoje em dia a gente está até tendo uma mudança nisso, na questão de conscientização de criação de pais, né? da criação de filhos para pais. Então hoje em dia a gente está conseguindo mudar a maneira com que os pais se expressam para os filhos para não fazer essas afirmações. Mas hoje a gente vê que muitos adultos são feridos com palavras lançadas lá atrás. Então é uma pessoa que não passa no concurso porque cresceu ouvindo o pai falar a vida inteira que ele nunca ia passar em nada, que não era bom o suficiente, que era burro, que não era inteligente. Então essa é uma das setas ali que o diabo lança na nossa autoestima. A segunda é a comparação, e essa reina na rede social. Porque a gente entra na rede social e na rede social a gente vê tudo. A gente vê a pessoa que está nas Maldivas, a pessoa que está em tal lugar, a pessoa que tem tal carro, que tem tal corpo, que está em tal viagem, tudo. A gente vê tudo para comparar com a nossa. E a comparação ela leva a gente a se sentir insuficiente. Porque a comparação ela nunca é justa. Eu nunca posso comparar a minha vida com a da Dirce, por exemplo, porque a Dirce tem uma realidade e eu tenho outra. Então a partir do momento que eu comparo o resultado meu e dela, não existe essa comparação, porque a gente não tem como pegar essas duas referências e falar que são iguais para a gente fazer essa comparação. Então, é um instrumento muito forte para fazer com que as pessoas não se amem. Outra questão é a procrastinação. E acho que essas pessoas ficam surpresas. Tipo, nossa, procrastinação tem a ver com autoestima? Tem. Por quê? Porque o diabo, ele usa das coisas para distrair a gente, para que a gente deixe para depois, para que a gente enrole, para que a gente não faça. E, consequentemente, a gente não vai se amar porque a gente não vai se admirar. Então, não existe assim um preguiçoso que se admira. Não existe. Você nunca vê uma pessoa, nossa, sou super preguiçosa, procrastino todo dia, não estudo, não trabalho e me amo. Não vai existir. Não vai se admirar. Isso não vai trazer orgulho para ela. Ela pode até se acomodar e acreditar que tá bom. Tipo, ai, sou preguiçosa mesmo, Ela ri, faz disso uma gracinha, mas no fundo ela não é feliz com isso. Ela não gosta. Se ela pudesse ter uma pessoa para solucionar para ela solucionaria. Então, não gosta. E a outra questão, que eu acho que é a mais importante, alguém tem algum palpite ou não? É a ignorância. Porque a ignorância, eu acho que é o que o diabo mais gosta. Não sabe e não procura saber, e não procura melhorar, e não procura evoluir. Porque eu acredito que Deus não espera que a gente seja, nossa, uma máquina de perfeição, que não erre nunca, que não falhe nunca. Mas o diabo gosta do fato da gente não saber que uma coisa atrapalha a gente, da gente não saber que uma coisa faz mal para a nossa autoestima, ou da gente não saber que uma coisa desagrada a Deus. Aí a gente fica fazendo achando que é normal. É normal. Porque na igreja, convenhamos, é fácil a gente falar, não pode trair, não pode beber, não pode praticar imoralidade sexual. É o óbvio, isso daí todo mundo, nossa, aqui tem certeza que todo mundo. Só que daí tem as coisas que não são isso. E que daí o diabo ama. Por quê? Porque daí a gente não sabe. E a gente não sabe porque não conhece. E uma coisa curiosa que é, na autoestima, o maior desafio das pessoas para terem autoestima é conhecimento. Uma pessoa que não consegue se gostar, ela não consegue falar sobre ela mesma. Ela não se conhece. Então eu sempre falo, uma vez eu até fiz um vídeo que era uma pirâmide, como se fossem os passos para você ir conseguindo ter felicidade. E para você ter autoestima, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa conhecer a tua história, você precisa conhecer os seus gatilhos, você precisa conhecer as suas emoções, você precisa conhecer a sua história. Se você não se conhece, não tem como você se gostar. E é incrível como as pessoas têm dificuldade para se gostar. Hoje o tempo aqui era curto e eu não trouxe, mas tem atividades que a gente faz para testar o autoconhecimento.
Se eu pegar e falar, se eu falar pra Gi, não precisa falar, tá? Não quero expor ninguém, mas pensa assim, pensa 5 qualidades da sua amiga. Ela vai falar em 3 minutos. Ela é isso. Aí se eu falar pra ela, Gi, agora me fala 5 qualidades suas. Ela vai ficar, nossa, que difícil. Nossa, que difícil, porque a gente não se conhece. São poucas as pessoas que têm um autoconhecimento ali e falam assim, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito, eu me conheço, eu vou me sentir assim. É muito difícil, a gente não tem isso. E aí, acho que a gente entra no ponto de, eu já entendi por que a gente não tem autoestima, eu entendi por que tá difícil, mas como que a gente muda? Na psicologia, é bem simples a gente falar como a gente melhora a autoestima. Tem uma coisa, uma ferramenta que vocês já devem ter visto na internet, que é uma roda da vida, assim, ela é como se fosse uma pizza. Imagina um gráfico de pizza. Aí você divide esse gráfico ali nos pedaços, nas fatias, e na psicologia a gente fala que são as áreas da vida da pessoa que interferem na autoestima dela. Então, por exemplo, a beleza, o autocuidado, essa parte de estética, ela é uma fatia de todas as outras coisas. Então, basicamente, tem lá assim, relacionamento entre as pessoas, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento pessoal, cuidado com o corpo e com a saúde. Então, tem várias áreas, e aí ela tem ali os níveis, então cada área você pode dar uma nota para ela. E aí você vai avaliando, nessa área aqui eu me dou 10, nessa área aqui eu me dou 2, nessa área aqui eu me dou... E aí a autoestima, ela vem do quê? De uma discrepância dessas áreas. Uma área está muito alta, às vezes a pessoa é super inteligente, ela estuda, ela acerta tudo, ela vai bem nas provas, ela tira as melhores notas, mas, por exemplo, ela não é uma boa amiga. E ela não consegue reconhecer isso. Aí ela vê lá que a parte de amizade dela está baixa. Então, assim, se você faz honestamente, não querendo mostrar para os outros, né? Não querendo falar, olha aqui a minha roda da vida. Fazendo para você, pegar lá no teu quarto, vocês colocarem na internet, vocês acham a roda da vida de autoestima. Você vai olhar lá e você vai conseguir ter um indicativo assim de que tem áreas que interferem na autoestima. E eu sempre falo assim que vão além dessas áreas. A autoestima, ela vai estar ligada com como você trata um porteiro, como você trata a professora, como você trata a sua mãe, como você trata seu marido, como você cuida do seu corpo, como você tem disciplina com o seu trabalho, como você tem disciplina com os seus estudos, como você se relaciona com Deus. Então, assim, é tudo. Basicamente, é tudo que você faz. Se tiver uma área da sua vida que você não está fazendo a sua parte, que você não está dando o seu melhor, ou que você não está fazendo o que é certo, ela vai estar embaixo. Ela não vai estar te dando uma realização pessoal. E aí, então, pensando na Bíblia, vamos voltar para Mateus 22. Aí a gente vai ler tudo. Mestre, 22, versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento? Respondeu Jesus. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em algumas traduções, ou até em outros livros, quando fala essa mesma passagem, né, que fala desse mesmo evento, fala assim, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E esse versículo, ele é muito mais forte e intenso do que a gente pensa. A gente vê também, esse é um versículo que todo mundo fala na igreja. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mas o que isso significa? Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Quando a gente está falando do coração, não sei se todo mundo aqui tem clareza de que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E se isso não é claro para todo mundo, corpo é aqui, minha carne, meu braço, meus músculos, meu osso, isso é o meu corpo. Minha alma é aquilo que a gente não mostra, mas faz. Por exemplo, se eu falar para vocês, gente, fecha o olho e imagina uma borboleta azul. Vocês imaginaram a borboleta azul, vocês viram a borboleta azul sem ela estar aqui. Então isso está em você, não é palpável, mas está em você. É como você se sente, é o que você sente, é o sentimento que você carrega pelas outras pessoas, é a sua alma, a sua essência. E o espírito é o teu relacionamento com Deus, é como você se relaciona com Deus. Então quando a gente fala de ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, a gente está falando ali do sentimento mesmo, aquilo que a gente está sentindo. Tudo que a gente sente precisa priorizar Deus. Tudo que a gente sente precisa priorizar Deus. Isso não é fácil.
Isso não é fácil, por quê? Porque a gente está num corpo que é carne. E esse corpo vai ter sentimento que não prioriza Deus. E se a gente não tem o conhecimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, eu não tenho como lutar contra. E eu sinto o sentimento e eu acho que é normal, porque eu sou uma pessoa, porque eu sou humano. Então, eu sinto inveja e eu não me incomodo, eu não me constranjo por sentir inveja. Ou eu sinto raiva e eu não me incomodo, eu acho que eu sou humano mesmo, Jesus que é perfeito. Eu não sou e eu sinto. Então eu sinto raiva, eu sinto mágoa, eu sinto rancor, eu sinto inveja. E eu não luto contra isso, eu acho que isso faz parte, que isso não interfere na minha vida. Ainda que isso não vire comportamento, ainda que isso não vire ação. Eu sinto inveja, mas eu não fiz nada. Mas sentiu. E aqui está falando que é para a gente amar a Deus de todo o nosso coração. Ou seja, meu coração não pode ter um sentimento que não é de Deus. Não pode ter um sentimento que não prioriza Deus. Então tudo que eu sinto, eu preciso pensar, Deus, esse sentimento é do Senhor? Ele está na tua palavra? Deixa eu ver se esse sentimento vem do Senhor. E se ele não tiver, a gente tem que lutar contra. Por isso que eu falo assim, não adianta a gente um dia aceitar Jesus. Não adianta um dia a gente se converter. A gente vai todos os dias lutar. Todos os dias a gente vai ter esse sentimento. Hoje eu já tive em algum momento do dia um sentimento que não vinha de Deus. E eu tenho que rejeitar o sentimento da Isadora. Porque é o sentimento de Deus que tem que estar, porque eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. E isso para mim é muito forte. Pararia aqui, se a gente falasse só de todo o coração, tava bom. Mas aí fala, de toda a sua alma. Ou seja, tudo que eu faço precisa priorizar Deus. Tudo o que eu faço precisa priorizar Deus. Eu estou acima do peso, estou com problema de saúde. Mas estou com uma preguiça de ir na academia hoje. Não está priorizando Deus, está priorizando a preguiça. Estou tão irritada. Meu Deus, você viu o que aquela amiga fez comigo? Amiga, tem uma fofoca para te contar. Não está colocando Deus em primeiro lugar. Porque tudo que a gente faz precisa colocar Deus em primeiro lugar. Nós estamos em segundo plano. O primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente ou seu entendimento. E aí o que entra a mente ou o entendimento? A mente ou o entendimento é a gente saber, é a gente ter o conhecimento, é racionalmente saber. É a gente falar, pera, eu sei exatamente tudo que eu preciso saber para saber o que é de Deus e o que não é. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Por muito tempo eu não sabia. Eu era uma crente bem meia boca. Porque eu cresci na igreja. Eu cresci indo na igreja. Eu cresci com a minha mãe me ensinando valores cristãos. Só que eu não era uma pessoa que tinha um relacionamento de intimidade, eu e Deus. Para falar, eu tô aqui, eu tô mergulhada na palavra. Não, eu era daquela tipo, Deus, me dá um sinal, vou abrir um versículo. Eu era assim. Então eu não entendia que a Bíblia ela era uma história só. Então eu tinha assim, vários livros para me ajudar, louvor que eu tenho que, tô precisando de oração, quando eu tô mal. Eu era essa pessoa. Então eu não tinha um entendimento. A minha mente não sabia o que era de Deus verdadeiramente. Não sabia. Então não tinha como. Porque para psicologia, para a gente amar uma coisa, a gente precisa conhecer. Como que eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha mente se eu não conheço Deus? Então, do mesmo jeito que a gente precisa de autoconhecimento para a gente se amar, para a gente cumprir o primeiro mandamento, que Deus diz que é para amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, a gente precisa conhecer. E eu acho que o problema é esse, que muitas vezes a gente não conhece. E, gente, grave o que eu vou falar para vocês. É impossível amar o que você não conhece. É impossível. Eu poderia falar, Gabriel, acabei de provar aqui uma comida tal que ele nunca comeu na vida, você vai amar? Não tem como eu falar que ele vai amar. Porque não tem como a gente amar uma coisa que a gente não conhece. Não, eu posso falar para a Dirce que eu tenho uma amiga que eu amo, que ela é maravilhosa, que ela tem as melhores características do mundo. A Dirce não vai amar ela pelo que eu falei. A Dirce não vai amar ela pelo que eu falei sobre ela. Do mesmo jeito que a gente não vai amar Deus pelo que a gente está ouvindo as outras pessoas só falarem de Deus. A gente tem que ter experiência com Deus. A gente tem que buscar conhecer Deus para a gente conhecer. Tá, você conhece Deus porque você conhece Deus porque você ouviu falar? É diferente. E muitas vezes a gente se coloca num lugar de estar ouvindo falar de Deus e não buscando. Então assim, muita gente já pediu, eu mesma já fui essa pessoa. E eu sempre falo assim, eu me coloco no bolo porque toda vez que eu vou ministrar de alguma coisa, que eu estou lendo alguma coisa, que eu estou escrevendo alguma coisa, parece que Deus pega assim, deixa eu pegar um tema que é para ela. Aí ela vai, aprende com ela e depois vai falar. Então assim, muitas vezes, eu já fiz milhares de vezes a oração assim, Deus, transforma a minha vida.
Eu não queria que Deus transformasse minha vida. Eu queria que Ele transformasse só o que eu não queria mudar. Porque quando a gente está realmente disposto a falar, Deus, agora eu entendi, agora eu estou disposta, agora eu quero que o Senhor mude a minha vida. Ele não vai começar mudando um pouquinho. Ele vai mudar tudo inteiro. Ele vai mudar suas amizades, Ele vai mudar os lugares que você frequenta, Ele vai mudar a sua cidade, Ele vai mudar seu trabalho, Ele vai mudar seu relacionamento, Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar de um jeito que as pessoas vão falar, nossa, não está diferente. Então não é uma mudança que Deus precisa fazer sozinho. Eu quero que Deus mude a minha vida e não muda nada em mim. Estou aqui intacta? Não. A música que tocou aqui no louvor de dentro para fora é isso. Deus só vai mudar a nossa vida quando a gente estiver disposto a gente mudar por dentro. A gente estar disposto a falar, Deus, agora eu entendi. Entendi que não é sobre mim, entendi que não é sobre o que eu gosto, entendi que não é sobre onde eu quero ficar, sobre as amizades que eu quero ter, sobre os relacionamentos que eu quero ter. É para o Senhor. Então agora, toma e vai. E se você faz essa oração, genuinamente, Deus faz. E faz de um jeito que até dói. Às vezes você fala, nossa, não queria que isso saísse da minha vida. Mas Deus tirou porque você orou. Você orou simplesmente, você falou, Deus, transforma a minha vida. Estou aqui, transforma eu, me transforma então. Porque eu por muito tempo eu falava assim, Deus, faz tal coisa acontecer. Deus, faz isso acontecer. Mas aí um dia eu pensei, eu nunca falei para Deus o que eu preciso mudar em mim. E um dia eu fiz essa oração. E quando eu fiz essa oração, eu sei muito específico o momento em que eu fiz essa oração. E do momento que eu fiz essa oração para hoje, parece que eu sou uma limpa na minha vida. E se eu não tivesse com o entendimento que eu tenho hoje, eu ia ficar assim, Deus, o que está acontecendo? Por quê? Estava até assim muitos dias, né, bem? Mas no meu racional, eu ia estar assim, nossa, angustiada, desesperada. Mas se eu orei para Deus me mudar de dentro para fora, se eu pedir para Deus me mudar por inteiro, Ele vai mudar tudo na minha vida. Então, às vezes, a gente está esperando, a hora que eu estiver mais magra, eu vou me amar. A hora que eu estiver mais rica, eu vou me amar. A hora que eu estiver numa casa melhor, eu vou estar mais feliz. Não. A gente tem que se amar porque é mandamento. E para a gente se amar, a gente tem que ter obediência. A gente tem que fazer o que Deus fala para a gente fazer. Do mesmo jeito que na psicologia, sem falar de Deus, a gente fala, você quer se amar? Você tem que ser boa esposa, você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa amiga, você não tem que falar mal dos outros, você não tem que fazer fofoca, você não tem que criticar, você não tem que causar discórdia, você tem que não murmurar, você tem que não ter preguiça, você tem que não ser gulosa, você tem que... É um monte de coisa, mas que a gente não sabia. Eu fui saber pouquíssimos tempos atrás que estava lá na Bíblia que a gente não pode ser preguiçoso. A hora que eu li, eu falei, gente, que choque, não pode ser preguiçoso. Por quê? Porque a gente acha preguiça normal. Pode ser preguiçoso. Não pode, tá lá. E não adianta a gente, não, mas é porque foi escrito em outra época, foi escrito de outro jeito. Não. E não tá lá porque, Deus é um Deus duro, que quer que a gente tenha aquilo lá pra gente ser obediente, pra gente ser aprovado, ser salvo. Não. Ele quer que a gente seja feliz. E pra gente ser feliz, a gente precisa se amar. E pra gente se amar, a gente precisa se admirar. E não tem como a gente fazer tudo isso se a gente não ama e não conhece Ele em primeiro lugar. Então não é que a gente tem que amar Ele em primeiro lugar porque é nossa, porque Ele é super, super egoísta, que Ele quer que a gente ame Ele, que a gente adore Ele. Não, porque quando a gente ama Ele verdadeiramente, com todo o nosso coração, a gente não faz nada mais que desagrada Ele. E a gente não faz nada mais que faz a gente não se admirar. Então não tem como uma pessoa falar assim, eu tô ali pedindo para Deus me mudar, Deus está mudando, Deus está transformando, está mudando as minhas atitudes, está mudando o que eu falo, o que eu faço, está mudando o meu jeito e não está ficando feliz com ela mesma. Não tem como. Porque até se você, eu sempre falo isso, se você tira Deus da história, tira Jesus da história, a pessoa pega um ateu, que fala, eu não estou com autoestima boa, então o ateu não tem autoestima? Tem. Se ele cumprir os princípios, ele vai ter. Porque Deus, o princípio de Deus não é para o ateu ou não. Se uma pessoa trabalhar, ela vai colher. Se ela não for preguiçosa, ela vai ter um bom resultado. Não importa. Então, é atitude, é comportamento. E o que eu acho lindo disso aqui é pensar que se você ama Deus em primeiro lugar, essas coisas vão te dar prazer, elas vão ser prazerosas para você. Uma coisa que para mim foi muito importante, e eu não ia falar, nem estava aqui, mas veio agora para eu falar. Eu era uma pessoa, sempre fui uma boa pessoa, tá? Nunca tive, eu sou uma boa pessoa, mas eu era menos boa, eu acho. E eu tinha um mal, que eu achava que falar pelas costas dos outros não era mal, porque sempre era assim, tô desabafando, não tô falando mal, mas ouve o meu lado, sempre era assim. E eu tinha essa conversa com muitas pessoas, eu discutia com uma irmã e ligava para outra, nossa, sabe o que a Gabi fez?
Aí eu discutia com a minha mãe e eu ligava pra outra. A minha família é assim, conta um segredo, todo mundo tá sabendo, mas todo mundo tem que fingir que não sabe. Então, era assim. E aí um dia, numa discussão com meu marido, bem na fase que eu tava já assim, Deus, me mostra que eu preciso mudar, me mostra. Não, então eu quero, tô cansada de ficar sempre fazendo a mesma oração, quero mudança. Isso foi ano passado. E um dia a gente estava numa discussão e ele falou pra mim, e falar mal dos outros pode. Gente, quando ele falou aquilo, mas veio que nenhuma... Aquilo veio pra mim de um jeito. E eu falei, Deus, não precisava usar ele pra falar, né? Podia falar comigo no particular. E aí eu pensei, eu falei, mas eu falo. Eu falei, Deus, eu realmente não percebo. Eu não era uma pessoa que gosta da fofoca ou de falar mal. Eu não era aquela pessoa assim, eu tenho prazer, eu quero saber. Eu não tinha. Você perguntasse pra mim, gosta de fofoca? Eu ia falar, não, mas eu fazia. Aí eu falei, agora eu quero que o Senhor me incomode pra falar. E gente, sério, absurdamente. Tem hora que eu tô numa situação assim, que eu tô com muita vontade de falar uma coisa. De contar pra alguém, de falar alguma coisa. Aí na mesma hora eu penso, não vai agregar, não tô colocando Deus em primeiro lugar, não é pra ser isso, e eu não vou falar. Eu não falo. Isso é o quê? Eu pedi pro Espírito Santo fazer isso na minha vida. Se eu não peço, porque eu não sei que é errado, e talvez aqui hoje vocês estejam assim, eu não sabia que isso incomodava Deus. Eu não sabia que isso interfere. Aí a gente não tudo bem, a gente não tem entendimento. Mas eu realmente não sabia, mas na hora que ele falou aquilo pra mim foi tão... que eu falei, não, eu não vou mais. E aí e é incrível, porque não teve uma vez mais que eu falei uma coisa da qual eu me arrependi. Sabe quando você fala uma coisa e na hora você fala assim, eu não devia ter falado isso? Eu tinha muito isso. E eu não entendia que era o Espírito Santo. Então eu continuava falando, pensava, era só eu pensando no pior. E aí, tem várias situações, tem hora que eu tenho vontade de saber de uma coisa, eu quero saber aquela fofoca que a gente quer saber. Eu penso, Deus não queria saber. Não é o meu sentimento, não é meu. Tem que ser de Deus, então eu não vou fazer. E Deus vai honrar. Talvez não vai te honrar na mesma hora. Nossa, você não foi fofoqueira, salva de palmas pra você, vou te dar um presente. Não, mas existe isso. Né? A gente no final das contas, você tem paz com você mesmo, você tem alegria com você mesmo, você se orgulha, você não muda o que você faria, beleza, tem isso aqui. E não é que a gente não erra, mas a gente erra. Só que quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou, a gente reconhece, e a gente pede perdão, e a gente resolve, e a gente segue a vida. Então assim, não é que a gente só vai se amar se a gente for perfeito, não, mas a gente não tem como se amar se a gente não sabe o que impede a gente de se amar. E aí a gente fica fazendo, achando que não tem nada a ver. Tem gente que quer comprar roupa, quer comprar tênis, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Eu já tive fase assim, eu tô mal alguma coisa, daí eu quero comprar. Nossa, meu Deus, quando meu filho nasceu, o primeiro filho, por pé, ele ficava de madrugada só comprando, Shopping, Zara, não sei o quê. Por quê? Porque você está querendo suprir uma coisa que não vai suprir com isso. Não vai. Então, entender isso pra mim é libertador, porque antes de ver o que está faltando na minha vida, eu preciso ver o que está precisando mudar em mim. E quando eu olho verdadeiramente por que está precisando mudar em mim, e eu busco aqui, e não tem como falar daí assim, mas eu pedi para Deus falar pra mim e ele não falou. Não. Quem falou? Tá aqui, tá na Bíblia. Se você for olhar, gente, tem uns livros da Bíblia que, meu Deus, eu falo assim, eu achava que a Bíblia era tipo para conforto, e ela é confronto. Se você for ler a Bíblia e sair de lá assim, tô em paz. Tá errado. Por quê? Porque a Bíblia ela é justamente tudo que a gente precisa estar fazendo de diferente. O tempo todo Deus mostrando pra gente por quê. Não é porque Deus quer que a gente seja um escravinho dele ali, marionete, que obedece. Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente seja. Você acha que ele gosta dele, Deus, Criador, Pai, fez a imagem e semelhança dele. Tudo que ele faz é bom. Tudo está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Tudo que ele faz é bom. Aí a gente pega a criatura dele e fica, nossa, péssimo. Nossa, fracassado. Nossa, horrível. Uma vez eu até fiz um vídeo disso. A gente não fala com a gente como a gente fala com um amigo. Tem hora que, se uma amiga está sofrendo por um namorado, a gente fica, calma amiga, vai passar. Não, ele vai te valorizar, ele vai vir atrás, ele vai mudar. Estou vendo umas pessoas aqui se identificando. E aí, quando a gente pega, se fosse com a gente mesmo, ia ser super esquisito. Eu fiz um vídeo disso, assim, deu no telefone, como se eu estivesse falando com um amigo que eu falaria, porque eu falo pra mim, que geralmente as mulheres falam pra elas mesmas. Nossa, ele te largou mesmo? Gorda desse jeito, mal arrumada. Não, fracassada. Óbvio que ele vai arrumar outra melhor que você. Óbvio, vai arrumar. E não pode ser assim. A gente não pode tratar o outro melhor do que trata a gente. Eu penso que isso desagrada a Deus.
Porque se Ele fez a gente, tudo que Ele faz é bom, se Ele fez a gente de maneira perfeita, quem somos nós para não gostar do que Ele fez? Ai Deus, podia ter feito aqui diferente, né? Podia ter feito o cabelo mais assim. Foi Deus que fez. E se Ele ama a gente, e Ele não vê a beleza, Ele ama pelo caráter, pelo valor, por que nós vamos amar diferente? Se a gente tem que pensar igual a Ele, se a gente tem que sentir igual a Ele, se a gente tem que agir igual a Ele. Então, se tivesse que falar assim, um segredo para conseguir se amar, ama Deus, genuinamente. Eu amo Deus. É fácil falar que ama Deus. É fácil. Mas conhece verdadeiramente Deus para falar que ama? Está vivendo uma vida verdadeiramente de compromisso com Deus para falar, eu estou me dedicando para Ele? Porque na maioria das vezes a gente não está. A gente tem compromisso com o trabalho, a gente tem compromisso com o namoro, a gente tem compromisso com isso. Eu mesma, quantas vezes eu já estive ali num projeto, estou escrevendo um livro, eu fico mais tempo lendo o livro do que passando tempo com Deus. Não tem nada. Não tem como. Para a gente amar, a gente precisa conhecer. E eu penso que a gente nunca vai conhecer Deus 100%. Nossa, eu conheço Deus 100% como Ele é. Porque Deus, Ele é imensurável. Não tem um fim. Eu conheci tudo de Deus. Não é. Se você pegar a Bíblia, você lê 200 vezes a Bíblia, você vai ler 200 vezes coisas diferentes. Por quê? Porque Ele está sempre se revelando para a gente, mas a gente tem que estar buscando. E às vezes a gente está buscando as coisas, mas não está buscando estar agradando a Ele. Então, e é uma consequência. Se você não ama você mesmo, você não vai amar o próximo. Porque, gente, não tem nada pior do que gente infeliz. Sabe aquele negócio de gente feliz não incomoda a vida alheia? É isso. Então, a pessoa que está infeliz, ela não consegue amar o outro. Sabe aquela pessoa que dificulta a vida dos outros? É uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga. Aquela pessoa que quer causar um problema, aquela pessoa que gosta de ver o sofrimento, aquela pessoa que gosta do negócio errado, não está bem com ela mesma. Então, se a gente não é capaz de amar nós mesmos, nós não vamos ser capazes de amar o próximo. E se a gente não for capaz de amar o próximo, a gente não vai conseguir se relacionar com Deus. E a conta não fecha. Vai ficar sempre nesse ciclo. Eu não me relaciono com Deus, e aí eu não amo o próximo, eu não gosto de mim mesma, porque eu não admiro nada do que eu faço, aí eu não me relaciono com Deus e vai indo. Aí a pessoa vai lá e se afasta de Deus. Ai, não. Deus não fez nada do que eu queria, eu pedi, eu orei, ele é muito injusto, não sei o quê. Mas o que você fez? Quanto tempo você ficou fazendo tudo que era para fazer? Não para esperar algo em troca, mas para ver se você vai se sentir diferente, para ver se você vai se sentir feliz. E aí, muitas pessoas jogam a responsabilidade no passado. Eu tenho uma amiga que ela não consegue receber elogio. É assim, nossa, que cabelo lindo. Ai, tive que fazer uma escova, né, porque a cor horrível hoje. Nossa, que roupa linda. Ai, só uma roupa assim hoje para disfarçar, porque, meu Deus, estou super inchada. Ela não consegue. Aí, essa semana eu falei para ela, nossa, tá cheirosa. Aí ela falou, nossa, eu tava num cheirão de fritura. Eu falei, para. Você tá cheirosa. Isa, obrigada, tô mesmo. É só isso, recebe o elogio. Aí ela falou, sabe o que é? Eu fiz uma terapia de constelação familiar, sei lá o quê, nada contra a prática. E aí ela falou, e aí eu vi que porque eu não tenho pai, né? Meu pai não foi presente. E pensa pra Deus ouvir isso. Deus fez ela chegar até aqui. Deus permitiu que ela acordasse todos os dias, estar aqui, para ela falar, ai, eu não me amo, eu tenho dificuldade de aceitar um elogio, porque há 30 anos atrás um homem decidiu virar as costas para mim e não ser o meu pai. E Deus que está sustentando ela todos os dias. E Deus que é pai. Aí eu falei para ela, para, você é filha de Deus. O cara que te gerou aqui na terra sumiu, mas você é filha de Deus, você é filha amada de Deus. Ele escolheu ser seu pai. Deus nem fez a gente por acaso. Deus escolheu fazer da gente filho. Aí ela ficou olhando assim na minha cara. Eu falei, se eu te fizer um elogio de novo, toda vez agora eu vou te ministrar disso. Aí ela, então vai. Vai que eu quero melhorar a minha autoestima. Mas então se a gente cai nessa de, não, no passado foi falado muitas coisas negativas pra mim. Então o diabo tem uma autoridade permanente da tua vida? Deus não pode mudar o que o diabo já fez antes. Pode. De hoje, eu odeio a área da psicologia que fica buscando por quê? A causa do seu trauma, a causa da sua autoestima, a causa da sua dificuldade, a causa da sua dor, a causa da sua ferida. Esquece! Deus quer você vivendo feliz. Deus está fazendo coisas novas. Esquece, deixa para trás. Entrega para Deus. Deus, fecha essa ferida. Deus, não quero mais. Não vou ser mais a pessoa. Se amar a mim mesmo é um mandamento, agora eu quero obedecer. Eu quero que o Senhor me capacite. Não é você que tem que conseguir, é Deus que vai te capacitar. Mas você tem que buscar. Você tem que falar, não, então tá. Eu entendi que eu tenho que fazer. Eu entendi que eu tenho que agir de um jeito. Eu vou buscar ter esse relacionamento, eu vou buscar ter esse conhecimento, eu vou fazer. E o que eu não conseguir, Deus vai fazer. Isso é fé.
A gente tem que saber o que Ele faz. Então, hoje o que eu quero é, até se o Ministério de Louvor quiser, pode voltar aqui para tocar aquela música de novo. Vou pedir para tocar aquela música de dentro para fora de novo, porque eu quero que vocês ouçam a letra dela e vocês pensem agora diferente do que a gente estava cantando ali, sem ter um entendimento, de que a gente precisa de uma mudança de dentro para fora mesmo. E é Deus que vai permitir, a gente está convidando Deus para ajudar a gente nessa mudança, né? Porque você precisa, e aí também, até antes deles começarem aqui, tem em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Isso é muito forte. Porque se o primeiro mandamento é amar a Deus, depois ele está dizendo, amar a Deus é obedecer. Então como que eu amo Deus? Eu vou estar sentindo o tempo inteiro a alegria de estar na... Não, tem hora que a gente se magoa com Deus. Tem hora que a gente sente raiva. Eu já vou lançar um livro que chama Quando Deus Me Disse Não. Por quê? Porque eu ficava com raiva de Deus. Várias vezes eu ficava com raiva. Nossa, Deus me deu isso. E eu ficava com raiva. E eu entendi que eu amar Deus não significa que eu vou estar todo o tempo assim, oh meu Deus, que legal. Não. Eu entendi que amar é obediência. Então aqui para mim é muito claro. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E se o primeiro mandamento é amar a Deus, não precisa de outro mandamento. Porque é obedecer. A gente tem que obedecer a Deus. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Então que vocês entendam hoje que amar a si mesmo não é difícil. Se fosse difícil, Deus não falaria que a gente tem que fazer. Então a gente tem que buscar a cura em Deus mesmo para isso, né? Eu queria fazer uma oração, se alguém... vamos fechar os olhos. E, Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse dia, obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. E obrigada porque o Senhor tem ministrado os nossos corações. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor traga um renovo na autoestima de cada pessoa aqui hoje, Pai. Que o Senhor tire feridas, que o Senhor tire agora o engano que o diabo tem colocado na vida delas, na mente delas, de que não são suficientes, de que não são boas, de que não são bonitos, de que não são bem-sucedidos. Tudo aquilo que o diabo coloca na vida delas e faz com que impeça com que elas se amam, Pai, que caia agora por terra em nome de Jesus. Que as pessoas saiam daqui, Deus, com um olhar diferente para a autoestima. Que não seja mais o cabelo, a pele, o corpo, a roupa ou as coisas materiais, mas que a gente entenda que o nosso coração precisa ser transformado por Ti, Pai. Porque Te amamos e não porque queremos algo em troca. E também entendemos, Pai, que o Senhor quer que nós nos amemos. E isso é lindo, Pai. Então, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus cuidadoso. O Senhor é um Deus que quer que sejamos felizes. E o Senhor é um Deus que nos ensina que para sermos felizes nós precisamos ter um amor por nós mesmos, Pai. Então, se alguém sentir que precisa de um